Bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Você sabia que o técnico do Galo tem apenas 7 taças no seu currículo? E que sua última conquista se deu há 5 anos. Vou ser mais preciso, há 5 anos, 2 meses e 21 dias. A última volta olímpica de Jorge Sampaoli foi com o próprio Atlético Mineiro no título do Campeonato Mineiro de 2020, título disputado contra o Tombense no dia 30 de agosto. Desde então ele já passou por Olympique de Marselha, Sevilha, Flamengo e Rennes e não conseguiu títulos. Nesse sábado contra o Lanús em Assunção, no Paraguai, Sampaoli vai ter a chance de conquistar mais um título e quebrar seu segundo maior jejum sem taças. O maior jejum é do início da carreira. Ele assume um primeiro time profissional em 2001 e só acaba se sagrando campeão em 2000, para ser mais preciso, ele assume o seu primeiro time profissional em 2002 e vai conquistar seu primeiro título em 2011, ou seja, depois de 9 anos, a primeira taça à frente da Universidade do Chile. Na Universidade do Chile, inclusive, foi o momento mais mágico da carreira do Sampaoli. Por lá ele conquistou 5 das 7 taças ao longo do currículo, a outra com a Copa América Seleção Chilena em 2015 e a que eu citei do Campeonato Mineiro. Treinador de bastante nome, de muito moral, mas com um currículo de taças bastante pequeno. Seu palpite para Galo e Lanús, já uso espaço para comentário para registrar o que você pensa para o jogo de sábado. Vejo o Atlético ligeiramente favorito. Tá pegando fogo, viu? Confusão do Z4, a briga boa na ponta da tabela. Ô, Thiago, tem 2 pontos aqui. Primeiro, em relação ao Galo, né? A Nath falou isso. A matemática mais fácil do Galo e a Libertadores ano que vem é vencer a Sul-Americana. Bateu o Lanús sábado, fez um gol a mais do que o Lanús, tá na fase de grupo da Libertadores e na Recopa. Caso isso não aconteça, e a gente só vai saber isso no sábado, hoje, por exemplo, o Galo precisa torcer pro Corinthians bater o São Paulo. Porque aí o Atlético ir por G7 no Brasileiro tá muito difícil. O Bahia, que joga hoje ainda com Fortaleza, já tem 9 pontos em relação ao Galo, faltando 12. Mas, se a gente tiver um G8, e como que a gente teria esse G8? Com Cruzeiro ou Fluminense vencendo a Copa do Brasil, o 8º colocado hoje, o Bragantino, tem só 1 ponto a mais que o Galo. Então o Galo, o Corinthians batendo o São Paulo e mantendo o São Paulo com os mesmos 45 do Bragantino, o Galo estaria a 1 ponto da Libertadores, caso a gente tenha um G8. E esse Ceará e Inter hoje é uma decisão total e absoluta pro Ceará. Sabe por quê? Nas últimas 4 rodadas ele joga com o Mirassol e Mirassol, com o Cruzeiro no Castelão, com o Flamengo no Maracanã e com o Palmeiras no Castelão. Então o Ceará precisa vencer o Internacional. O Ceará pode ser o fiel da balança na briga pelo título, né? Pelo título. Fiel da balança na briga pelo título. Porque nas 3 últimas rodadas, ele encara simplesmente os 3 primeiros colocados. E se a gente considerar a próxima rodada, ele encara o G4 nas últimas 4 rodadas. Então hoje é a decisão total e absoluta do Ceará. Chegou a 45, tá tranquilo. 42 ainda corre um pequeno risco. E o Alan Franco, ele vai jogar ou não vai? Qual é a lesão do Alan Franco? De fato é uma lesão ou ele sentiu um incômodo e se poupou? Qual a situação real do Alan Franco, hein, Rezende? Jogador está sendo reavaliado agora pela manhã pelo Departamento Médico do Atlético. O Dr. Rodrigo Lasmar chegou aqui porque estava com a seleção brasileira na Europa, nos amistosos. Dr. Rodrigo Lasmar, com os fisioterapeutas do Atlético, o Lasmar tá com o Guilherme Fialho também da seleção brasileira, então a turma chegou para essa análise do Alan Franco. A princípio, Thiago, ele não vai passar por exame de imagem, porque o Alan Franco estava nos Estados Unidos, saiu no primeiro tempo do amistoso, terça-feira à noite, da seleção do Equador. Na entrevista ali na zona mista aos colegas equatorianos, ele disse que sentiu um incômodo na região do glúteo, perto ali da região posterior da coxa, e ele falou que estava com uma dor e ele esperava uma avaliação aqui do Atlético no retorno. A princípio ele não passa por exames de imagem, e eu tive há pouco, viu, Thiago, aqui encontrei com o presidente do Galo, Sérgio Coelho, e ele falou, ele sentiu alguma coisa lá, alguma coisa ele tem. Não conversei com ele porque ainda estava descansando, né? O Franco chegou mais tarde. Mas, Thiago, hoje, dia D, ele deve ficar em tratamento. A princípio não deve participar do treino, mas eu creio que, pelo que eu estou conversando daqui e dali, Thiago, o Franco só fica fora do jogo se realmente
piorar a situação, porque a princípio ele sentiu um incômodo, mas não foi detectada lesão muscular, que lógico tiraria do jogo. O Nath Fiuza e Alexandre Simões, diante desse cenário exposto pelo Cláudio Rezende lá, Rezende não tá lá, vivendo o dia a dia do Atlético já no Paraguai, Nath, valeria, e até que ponto valeria esse sacrifício? Por exemplo, olha, ele não tá 100%, tá 70%, você já ciente disso, pode saber que vai queimar uma alteração ali no início do jogo. Se ele entra e a situação agrava, ele pode ter que sair nos primeiros minutos. É melhor tê-lo no banco de reservas e aí, eventualmente, se necessário, entra na partida. Com qual cenário fosse você, Nath Fiuza, a treinadora do Galo, você trabalharia para essa decisão, hein, Nath? Ei, Thiago, bom dia, viu? Um abraço para você, para todos que nos acompanham, Simões, Cláudio também, já trabalhando direto do Paraguai. É uma situação delicada. É claro que é difícil da gente já avaliar sem saber exatamente se vai ser detectada uma lesão ou não. Porque se for detectada uma lesão e o Atlético insistir em colocá-lo pelo menos no banco de reservas, aí eu acho que vai ser uma situação assim bem excepcional da entrada dele. Talvez uma situação assim que o Atlético esteja realmente perdendo o jogo e que a presença dele seja indispensável, nem que seja nos minutos finais, não sei. Agora, se não for detectada a lesão, como é o que nós esperamos e o que parece que vai acontecer, se for de fato só um incômodo, hoje nós estamos na quinta-feira. Ainda há sexta de preparação, o jogo no sábado à tarde, né? Ele pode ser poupado, faz atividades específicas e se ele estiver ali 70%, 80%, eu o colocaria como titular. Eu vejo o Alan Franco como um pilar fundamental dessa defesa do Atlético, defesa essa que vai sofrer contra o Lanús, defesa essa que vem dando espaços aos adversários, que perdeu um pouquinho de confiança ao longo das últimas partidas. Para mim, a queda ali da segurança defensiva do Atlético, digamos assim, passa pelos desfalques, em principal o desfalque do Alan Franco. Então, eu acho que o primeiro tempo, principalmente, é um primeiro tempo, é claro, que se o Atlético tiver os espaços, encontrar as jogadas ofensivas, tem que fazer quantos gols forem possível, o mais rápido possível, né? Mas eu acho que o primeiro tempo é um primeiro tempo que você tem que ter o controle do jogo. E para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma marcação forte. Então eu colocaria o Alan Franco ali com 80% titular. No segundo tempo, com o jogo mais controlado, com o adversário mais cansado, aí talvez você comece a fazer alterações até para deixar o seu time mais ofensivo, para buscar os gols, e aí você vai mudando ali, coloca o Fausto Vera, enfim, reforça o meio campo de outra forma. Mas eu colocaria o Alan Franco para sair jogando. Ô Alexandre Simões, você está de acordo com a Nath Fiuza? Vai pro tudo ou nada pro início de jogo? Eu acho que também tem uma outra situação, né, Simões? Não tem um substituto que te dê tranquilidade para a vaga do Alan Franco. Primeiro porque ele é muito bom, tá numa grande fase. E o Fausto Vera, né? Alexandre Simões, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Nath, Cláudio, quem acompanha a gente. É uma situação extremamente complicada, né, Thiago? Porque, assim, eu concordo com a Nath, né? O Alan Franco é uma peça fundamental nesse time do Atlético, e principalmente do sistema defensivo, mas também da construção. Mas, de toda forma, tem um outro lado que a gente não pode esquecer, e é o que você mostrava a sua preocupação com o Cláudio Rezende agora, né? O calor é muito forte e muito diferente, tá? E dependendo do time que o Sampaoli for colocar em campo, claro que ele arma a estratégia dele pensando em substituições. E você correr o risco de queimar uma de cara nesse cenário de Assunção, Thiago, a previsão do tempo é de mais de 30 graus. Mais de 30 graus. Isso quer dizer, a sensação térmica no gramado... Você que já vai passar de 33 tranquilamente. Não é isso, o estádio, gramado, o estádio é um caldeirão, você tá dentro de uma panqueca de concreto, né? Então, olha-se o gramado, aí sobe aquele vapor, mormaço, né? Aquele mormaço. Então, quer dizer, é um jogo extremamente desgastante do ponto de vista físico. Então, isso também não pode deixar de ser levado em consideração. Mas vai dar tudo certo, o Franco vai se recuperar, é um jogador sem histórico de lesões, né? O Cláudio pode até confirmar isso, mas é um cara assim que tá sempre à disposição. Teve uma lesão nessa temporada, acho que foi até no jogo contra o Mirassol, eu não lembro se no Mirassol foi a decisiva, mas talvez ali tenha sido um retorno muito antecipado.
mas se a gente pega a trajetória do Franco aí no Atlético e no futebol, não é um jogador de ter muitas lesões. Então, com certeza, ele saiu lá do amistoso do Equador, porque deu aquela fisgadinha, né, Thiago? O cara com a final pela frente falou assim, bom, eu vou me poupar, vou sair, porque é melhor pensar na final de sábado contra o Lanús, até porque o Equador já tá na Copa e o Franco também, né? E aí, Marques, como é que fica essa responsabilidade? Como é que fica aí pra motivar a galera, hein, Marques? Meu velho, contagem regressiva. E eu me lembro da minha época que nesta hora, meu velho, era tranquilidade. Muito treinamento, muita resenha, não sair da sua rotina das brincadeiras também, né? Mas muito papo reto. Resenha séria, né? De cobrança, de entendimento de jogo, para fazer o melhor dentro das 4 linhas. E quando começar, Thiago, os primeiros 15 minutos são essenciais para você mandar alguns recados para o adversário. De vontade, de luta, de inspiração, de raça, né? Para aí a torcida caminhar junto. A torcida do Galo, quando vê um time correndo, batalhando, dando a vida dentro do campo, pode ter certeza que ela vai empurrar até o final. E o nosso lado vai estar lotado, a gente sabe disso, né? É torcer muito nessa hora, meu velho. Tamo com fé que o Galo vai fazer um grande jogo e trazer esse título para a massa atleticana. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal com a Itatiaia trazendo detalhes lá de Paraguai. Quero saber como é que vocês estão e aí, como é que estão? Tá ansioso? Eu tô muito ansioso, tá quase chegando o momento. Já deixa o like para dar aquela força pro canal, valeu, rapaziada. Ó, pra quem tá chegando agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que esse canal aqui, ó, todo dia tem notícia. Independente se chove, se não chove, se tem energia, se não tem, a gente faz de tudo para trazer notícia para vocês ficar bem informado, tá bom? Então, para quem tá chegando, ainda não se inscreveu, eu deixo o convite a vocês, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, é muito importante. Fiquem à vontade para opinar, deixar a opinião de vocês, compartilhe aí a sua opinião, que seu comentário é muito importante pro canal, tá bom? Vocês fazem o canal crescer cada vez mais e eu agradeço a todos por isso. Então, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima, massa!